Olá, chegamos à quinta semana de estudos da Palavra de Deus neste trimestre, estudando o livro de Levítico. E eu quero fazer um convite para você que porventura tem Instagram e que ainda não me segue lá no Instagram. Me siga, @PRNewtonLima. Todos os dias o vídeo da lição, o comentário da lição é colocado ali também no Instagram. Então me siga lá para mais outras curiosidades, mais outras informações da Palavra de Deus que de vez em quando estarei compartilhando ali também no Instagram, @PRNewtonLima. Será um prazer ter você como um dos seguidores ali no canal do Instagram. Lição dessa semana tem como título Perdão. E a nossa tirinha de sábado, sempre nos fazendo refletir, nos mostra como somos falhos no ato da reconciliação, em perdoar, pois queremos sempre mostrar que temos razão. E mesmo quando pedimos perdão ou concedemos perdão, queremos mostrar que estamos certos. Sabe, querido, nós precisamos aprender com Cristo. Cristo inocente, Cristo perfeito, mesmo não merecendo sofrimento, ele tomou a decisão. O pecado da humanidade havia feito separação entre nós e Deus. E Jesus veio e entregou corpo e sangue para nós, para reconciliarmos-nos então com Deus. E por meio desse amor maravilhoso, nos concedeu o perdão, mesmo nós não merecendo. Apenas em Cristo aprendemos o real sentido, o verdadeiro perdão. Lição de domingo, acabando com a escravidão. Sabe, o pecado, ele trouxe uma escravidão terrível para a humanidade. Uma escravidão pior de que qualquer outra que possa existir. E aqui em Levítico nós encontramos 10 promessas de perdão. 10 promessas de um Deus que deseja perdoar, deseja transformar. Quando nós olhamos para Levítico, vemos ali os sacrifícios, era Deus pedindo ao povo que se arrependesse e buscasse o perdão. Deus está disposto a nos perdoar. Deus está disposto a reconciliar consigo as pessoas. Sabe, o desejo de Deus, querido, não é condenar, não é destruir. E este é o desejo do inimigo. O desejo de Deus é perdoar, é salvar, é transformar. Pergunto a você, você tem buscado o perdão de Deus? Você tem colocado a sua vida nas mãos de Deus e aceitado esse perdão maravilhoso? O livro de Levítico nos mostra um Deus disposto a perdoar e acabar com a escravidão do pecado. Que você seja liberto a cada dia da escravidão do pecado, recebendo de Deus o grandioso e verdadeiro perdão. Lição de segunda-feira, caminho para o perdão. A oferta de sacrifício pelo pecado não era uma oferta opcional, onde o indivíduo pudesse escolher de fato o que ele gostaria de levar, mas era uma oferta específica, obrigatória para aquele que queria receber o perdão dos pecados. Deveria ser um animal ali, um novilho sem defeitos, representando, apontando para Cristo que morreria perfeito, sem defeitos, por nossos pecados. E um complemento a mais aqui é que esta oferta ela era queimada fora do acampamento de Israel. Do mesmo modo, Jesus, ele morreu, ele foi crucificado fora da cidade, num local reservado. Ali Jesus entregou-se por nós. E sabe, a Bíblia nos mostra que Jesus levou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados, para nos perdoar, para nos reconciliar com Deus. Sabe, cada vez que pensarmos que precisamos fazer alguma obra, alguma caridade, qualquer ato, para receber o perdão de Deus, nós estamos anulando esse sacrifício. A Bíblia nos mostra que unicamente o sacrifício de Cristo é capaz de perdoar os nossos pecados. Então, está você sofrendo por causa de um pecado? Você não precisa fazer penitências ou qualquer outra coisa. Se achegue a Jesus e receba dele o perdão que ele já garantiu para você na cruz do Calvário com o seu sacrifício. Jesus é a nossa oferta perfeita para perdão dos nossos pecados. Que você receba hoje o perdão de Cristo por meio do seu sangue derramado
na cruz do Calvário. Lição de terça-feira tem como título Foi-se para sempre. Sabe, talvez você se pergunte o que eu preciso fazer para ser perdoado os meus pecados. Quando nós olhamos para a oferta pelo pecado em Levítico, nós precisamos compreender algumas coisas. Veja, a primeira coisa que o indivíduo precisa ter é consciência do seu erro, entender que falhou e que precisa de perdão. A segunda coisa é confessar. Ali na oferta, o indivíduo se abaixava, ele confessava os pecados, simbolicamente ali para aquele cordeiro, e então o cordeiro era sacrificado. Sabe, nós precisamos confessar o nosso pecado, mas confessar para quem? A Bíblia nos diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, a qual está disponível, disposto a perdoar os nossos pecados. Deus é fiel e justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoará. Então precisamos ir a Cristo em oração e confessar a Ele o nosso pecado. E ainda que ele seja vermelho, ele se tornará branco como a pura lã. Querido, nós não precisamos fazer sacrifício. Qualquer coisa que nós pensemos em fazer para receber o perdão, anula o sacrifício de Cristo. O que nós precisamos hoje é reconhecer, confessar e deixar que Cristo nos perdoe e transforme a nossa vida. Quer receber o perdão de Cristo hoje em sua vida? Vá a Ele em oração. Reconheça seu pecado, confesse e deixe Cristo transformar a sua vida. Que Deus lhe abençoe. Lição de quarta-feira, no nosso momento hipertexto, e a palavrinha da rede semântica é filho. Sabe, o pecado, ele fez uma separação terrível dos filhos de Deus para com Deus. A Bíblia nos mostra que o pecado criou uma separação. Separou Deus Pai de seus filhos. Todavia, Deus Pai tem uma atitude, ele envia seu filho agora para oferecer o verdadeiro e genuíno sacrifício que traria de volta o direito de seus filhos se estarem com ele, de serem novamente chamados filhos de Deus. Jesus Cristo vem, oferece o sacrifício perfeito, morre na cruz por nós. E agora, por meio deste maravilhoso sacrifício entregue por nossos pecados, nós temos de volta o direito de sermos chamados filhos de Deus. E filho de Deus, a Bíblia nos mostra que é todo aquele que aceita o sacrifício de Cristo, aceita o perdão e aceita de volta ser chamado como filho de Deus. Que a cada dia eu e você sejamos genuínos filhos de Deus, aceitando dele o perdão e buscando dele a cada dia a transformação do nosso caráter à semelhança do caráter de Cristo. Que Deus lhe abençoe, que você seja um genuíno filho de Deus. Lição de quinta-feira, perdoados para perdoar. E sabe, aqui eu destaco algo muito importante. Quando Jesus estava oferecendo o grande sacrifício, a sua vida, ali da cruz Jesus disse uma frase: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Sabe, obviamente aqueles soldados, aquelas pessoas, em partes, sabiam o que estavam fazendo, estavam crucificando Jesus, mas não tinham noção da gravidade daquilo diante de Deus. Eram seres humanos falhos e Jesus, reconhecendo isso, concedeu a eles ali, sem eles merecerem, a oportunidade de serem perdoados. E sabe, nós precisamos, ao olhar para isso, aprender de Cristo, a conceder o perdão, mesmo que as pessoas aparentemente não mereçam, mesmo que as pessoas estejam nos machucando, nos ferindo. Estevão, por exemplo, foi alguém que aprendeu sobre esse perdão e, em face da morte, perdoou os seus opressores. Pergunto você, você tem buscado a cada dia aprender de Cristo a perdoar? Parece ser algo difícil, algo duro, mas nós precisamos perdoar. Aquele que aceita verdadeiramente a graça de Cristo em sua vida estará disposto a perdoar o seu próximo, mesmo que aparentemente este não mereça o perdão. Que a cada dia possamos olhar para Cristo e aprendermos a verdadeiramente perdoar uns aos outros. Que Deus lhe abençoe. Lição de sexta-feira, transferência de saldo.
Sabe, algo importante aqui sobre a oferta pelo pecado. Era uma transferência de saldo. O indivíduo, ele pegava cordeirinho, levava, ele ali transferia os seus pecados para aquele cordeiro por meio daquela confissão, depois ele mesmo sacrificava o cordeiro e o sacerdote então pegava o sangue e no lugar santo aspergia ali diante do véu. Sabe, queridos, e transferia simbolicamente ali aqueles pecados para o santuário, a qual uma vez ao ano passava pelo processo de purificação. Queridos, quando Cristo morre na cruz do Calvário, pelas mãos da humanidade, Cristo, ele recebe, a Bíblia diz que ele leva sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades. E ele então transfere para ele a culpa do pecado, morre por nós, derrama seu sangue. E hoje ele se apresenta diante do Pai, intercedendo por nós, como sacerdote então fazia pelo povo, fazendo esse processo de transferência da culpa pelo pecado. E deixa eu dizer algo importante para você. O pecado, nós recebemos o perdão dos nossos pecados de maneira gratuita. Todavia, o perdão custou um alto preço. Cristo recebeu sobre ele toda a nossa culpa, todos os nossos pecados e ofereceu um grande sacrifício. O perdão, a salvação é de graça, mas custou um alto preço para Cristo. Então, a cada dia, valorize este amor que Deus demonstrou por você e receba de graça o perdão, a salvação, a transformação, pois Cristo foi o nosso substituto, morrendo a morte que caberia a cada um de nós. Que Deus lhe abençoe e que você aceite de Cristo o genuíno, o verdadeiro perdão concedido na cruz do Calvário.